Como vencer a batalha mais difícil de todas? A guerra contra si mesmo. Filosofia estoica. Bem-vindo ao Avante Mente. Hoje, mergulhamos em um dos maiores desafios da existência humana: a batalha contra si mesmo. Essa guerra não acontece no campo de batalha, mas em nossas mentes. Ela envolve nossos medos, inseguranças, impulsos e fraquezas. A filosofia estoica nos oferece uma abordagem prática e poderosa para superar esses inimigos internos e viver com mais propósito, controle emocional e serenidade. Se você está pronto para aprender como vencer essa batalha silenciosa e transformar sua vida, fique com a gente até o final deste vídeo. Encare seus medos com coragem. Os medos são inimigos invisíveis que vivem dentro de nós, limitando nosso crescimento e nossa capacidade de agir. Os estoicos ensinavam que o medo é uma emoção que devemos enfrentar diretamente, em vez de fugir dele. Quanto mais você evita o medo, mais poder ele ganha. Encare-o de frente, mesmo que isso signifique pequenas vitórias diárias. Ensinamento estoico. A coragem é saber o que não temer. Marco Aurélio. Exemplo real. Nelson Mandela, após passar anos preso, enfrentou o medo da vingança e do ódio ao se tornar presidente da África do Sul. Em vez disso, ele optou por liderar com perdão e reconciliação. Domine suas reações diante dos eventos. Na visão estoica, os eventos externos estão fora de nosso controle, mas nossas reações estão sob nosso domínio completo. Quando algo negativo acontece, temos o poder de escolher como reagir. Manter a calma e a clareza em momentos de crise é o segredo para não ser arrastado pelas emoções. Ensinamento estoico. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Exemplo real. Durante a crise financeira de 2008, alguns empresários entraram em pânico, enquanto outros, como Warren Buffett, mantiveram a calma, fizeram escolhas estratégicas e saíram ainda mais fortes. Desenvolva autodisciplina. A autodisciplina é a chave para vencer qualquer batalha interna. A filosofia estoica nos ensina a resistir aos impulsos imediatos, desenvolvendo um senso de controle sobre nossos desejos e ações. Isso envolve criar hábitos saudáveis, limitar o excesso e manter o foco nos objetivos de longo prazo. Ensinamento estoico. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Exemplo real. Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, era conhecido por sua autodisciplina rigorosa, treinando incansavelmente todos os dias, mesmo quando já havia alcançado o topo de sua carreira. Pratique a resiliência. A resiliência é a capacidade de continuar em frente, mesmo diante de adversidades. Os estoicos viam os obstáculos como oportunidades de crescimento. A vida vai te derrubar, mas o que importa é como você se levanta e segue em frente. Ensinamento estoico. A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Sêneca. Exemplo real. Steve Jobs, após ser demitido da Apple, não desistiu. Ele fundou novas empresas e, mais tarde, voltou à Apple para transformá-la na gigante que conhecemos hoje. Aceite o que você não pode controlar. Muitas vezes, gastamos energia tentando controlar o incontrolável. Os estoicos nos ensinam que aceitar as coisas que não podemos mudar é essencial para a paz interior. Quando focamos no que podemos controlar, nossas atitudes e ações, encontramos liberdade. Ensinamento estoico. De todas as coisas, algumas estão sob nosso controle, outras não. Epicteto. Exemplo real. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, não podia controlar as condições desumanas em que estava, mas ele decidiu controlar como reagiria a elas, e isso lhe deu a força para sobreviver e inspirar milhões com seus ensinamentos. Evite julgamentos precipitados. A tendência de julgar os outros rapidamente, muitas vezes, nos leva a erros. Os estoicos acreditavam que, ao evitar julgamentos imediatos e observar com paciência, tomamos decisões mais sábias e justas. Ensinamento estoico. Primeiro entenda, depois julgue. Sêneca. Exemplo real.
Um gerente que, em vez de punir um funcionário por um erro, decidiu primeiro ouvir a situação. Ele descobriu que o problema era sistêmico e não culpa do funcionário, levando a uma melhoria geral no processo. O poder do silêncio. Falar menos e ouvir mais é uma virtude que poucos dominam. O silêncio permite que reflitamos antes de agir, e os estoicos acreditavam que essa prática trazia clareza mental e evitava arrependimentos. Ensinamento estoico. O silêncio é uma das artes da sabedoria. Epicteto. Exemplo real. Abraham Lincoln era conhecido por ouvir mais do que falar. Isso o tornou um líder eficaz, que ponderava antes de tomar decisões cruciais, especialmente em momentos de crise nacional. Aceite a morte como parte da vida. Refletir sobre a mortalidade pode parecer mórbido, mas para os estoicos, isso trazia um senso de urgência e propósito. Ao lembrar que a vida é finita, somos motivados a viver plenamente e a valorizar cada momento. Ensinamento estoico. Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Marco Aurélio. Exemplo real. Samurais japoneses, antes de uma batalha, meditavam sobre a morte para eliminar o medo e lutar com coragem e honra. A importância de princípios e virtudes. Os estoicos eram guiados por princípios sólidos, como a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança. Esses valores eram bússolas em momentos de dúvida ou dificuldade. Manter-se fiel a seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando, é um dos maiores atos de integridade. Ensinamento estoico. Viva de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém estiver olhando. Marco Aurélio. Exemplo real. Mahatma Gandhi, com sua prática de não violência, manteve-se firme em seus princípios, mesmo diante da brutalidade do governo britânico, eventualmente conduzindo a Índia à independência. Desapegue-se das expectativas. Expectativas muitas vezes causam sofrimento. Ao esperar que as coisas aconteçam de uma certa maneira, criamos uma ilusão que nos machuca quando não se realiza. Os estoicos nos ensinam a viver de forma desapegada, aceitando os resultados como são. Ensinamento estoico. Sofremos mais com nossas expectativas do que com a realidade. Sêneca. Exemplo real. Um autor que, após inúmeras rejeições de editoras, decidiu continuar escrevendo por amor à arte, sem expectativas de sucesso imediato. Eventualmente, ele publicou seu best-seller. A batalha contra si mesmo é um conflito contínuo e profundo, mas a filosofia estoica nos fornece as ferramentas para vencer essa guerra interna. O caminho para a vitória envolve enfrentar medos, controlar nossas reações, cultivar disciplina e resiliência e, acima de tudo, aceitar o que não podemos controlar. A vitória não é o resultado de uma única luta, mas sim da prática diária desses ensinamentos. Ao aplicá-los, você verá mudanças profundas em sua maneira de pensar, agir e, eventualmente, vencerá essa batalha silenciosa, alcançando uma vida de paz e propósito. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar como vencer essa guerra interna e você quer continuar evoluindo, inscreva-se no Avante Mente. Aqui exploramos o estoicismo e como ele pode transformar sua vida. Deixe seu comentário sobre suas próprias batalhas internas e como você tem trabalhado para vencê-las. Vamos juntos nessa jornada de autodomínio.